muito bem-vindos. Então vamos abrir o nosso, antes da nossa palestra, né? Vamos fazer a nossa prece. Então eu peço a todos vocês nesse momento, se possam fechar os olhos, levar seus pensamentos, acalmar seus pensamentos, todos vêm das suas vidas, da rua, das suas atribulações. Então vamos fechar nossos olhos e primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui vivos, por podermos estar reunidos nessa tarde, agradecendo a vida, agradecendo tudo que nós estamos recebendo, independente dos problemas ou das conquistas que nós temos tido ultimamente. Vamos agradecer porque estamos aqui, estamos recebendo tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para a nossa vida. Que possamos agradecer ao nosso Pai Oxalá, que nos apoia através da sua fé, do seu amor, em nome de todos os orixás. Ao nosso Pai Ogum, que hoje está sendo homenageado por nós, nessa casa, esteja sempre abrindo os nossos caminhos, mas que possamos também estar cientes da lei divina que ele representa e que nós possamos seguir essa lei. Possamos lutar sempre para superar as nossas dificuldades e seguir nessa lei, que é a lei divina que nos eleva até o nosso Pai. Agradecer aos nossos guias e amigos espirituais, que estão sempre conosco, que nos trouxeram até aqui, aos nossos queridos guardiões, que estão sempre nos amparando, nos protegendo, para que possamos ter hoje uma vida com muita paz, com muita harmonia, com muita cura, com muita felicidade. E assim, agradecidos a todos vocês, pedimos a permissão de todos os dois lados da vida e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador, para abrirmos os trabalhos de hoje, dando todos juntos, os dois lados da vida, graças a Deus. Graças a Deus. A palestra de hoje, nós vamos falar sobre essa passagem do Evangelho, no qual Jesus estava conversando com Pilatos, respondendo a Pilatos. Isso está em João, capítulo 18, versículo 33, 35 e 37, essa passagem. Então o diálogo começa da seguinte forma: quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos pergunta a ele: você é o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Pois se meu reino fosse desse mundo, Vocês ouvem se eu falar assim? Sim. Se falar baixo, pode falar de novo. Mas enfim, repetindo. Essa passagem que está no Evangelho, né, segundo João, quando Jesus é levado à presença de Pilatos,
Pilatos pergunta: você então é o reino de Deus? Jesus responde para ele: se o meu reino fosse deste mundo, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente não permitiria que eu fosse capturado pelos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Aí, então Jesus, aí Pilatos vira para ele e fala o seguinte: és, pois, rei. Ele: tu dizes que sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que pertencem à verdade escutam a minha voz. E aí, na sequência, Pilatos já pergunta para ele o que é a verdade, e Jesus fica em silêncio. Eu tinha capacidade, nós temos hoje em dia ainda, a capacidade de entender que realmente é verdade. Porque a verdade, na realidade, não foi feita para nós entendermos com a nossa mente racional. Então, Pilatos, muito menos, conseguiria entender. Jesus fez silêncio. É interessante a gente refletir sobre essa passagem. O que Jesus quis dizer, né, com meu reino não é deste mundo? É claro, óbvio, né, que a gente, com base em tudo que a gente ouviu até hoje, com base no entendimento das religiões, porque tem vários entendimentos, dependendo de quem esteja interpretando, qual religião esteja interpretando isso. Jesus está no céu, nós estamos na terra, né? Então, bom, o reino dele, claro que o reino dele não é da terra. Óbvio. O reino dele é dos céus. Os próprios discípulos, na época, não entendiam isso. Porque o Messias para os judeus era aquele que viria libertar os judeus do jugo dos romanos. Eles achavam que o Messias vinha juntar os exércitos para expulsar os romanos. Os próprios discípulos achavam isso. Né? Então, naquela época já era difícil para o povo entender isso. Hoje em dia ainda é difícil para nós entendermos o reino de Jesus. Ainda que nós passamos uma vaga ideia. Ainda que já tenham se passado mais de 2000 anos, e nós, obviamente, evoluímos em vários sentidos, tecnologicamente principalmente, moralmente nem tanto, mas ainda assim nós tivemos a nossa evolução. E com isso, nós também tivemos outras mensagens que chegaram, como por exemplo o Espiritismo, né? Que veio no século XIX. Ele trouxe, o Espiritismo trouxe uma mensagem diretamente dos espíritos. Aonde estão esses espíritos? Não estão aqui no meio do nós não conseguimos enxergar, mas tiveram vidas aqui. Eles se identificam, contam a sua história. Só que a gente tem que também fazer uma outra reflexão. Então quer dizer que quando nós desencarnamos, nós vamos para esse reino que Jesus falou? Aí a gente, essa que é a reflexão que nós temos que levantar. Não, ainda não. Né? Por quê? Para estar no reino deles, nós temos que pertencer à verdade. E aí, isso abre uma infinidade de possibilidades de interpretação. Mas nós estamos no caminho. Isso é importante lembrar. Eu acredito que hoje, no nosso planeta, tendo em vista tudo aquilo que nós já conhecemos, 99,9% da população não está em condições ainda de pertencer ao reino que Jesus falou, a esse reino. Mas estamos no caminho. Até nós chegarmos a esse ponto, nós temos que ainda viver e reencarnar bastante.
E esse é um ponto que a gente tem que levar para reflexão. Quando se fala Jesus Cristo, eu, quando era mais novo, achava que era o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Não é, né? Cristo em grego é Christos, né? Significa ungido. Significa aquele que foi escolhido por Deus para uma determinada missão importante no planeta. Jesus, o Espírito de Jesus, era o Espírito elevadíssimo. O Espírito de Jesus, segundo Ramatiz, levou aproximadamente 1000 anos da Terra para poder fazer um descenso vibracional da onde ele se encontrava para poder encarnar no corpo de carne. 1000 anos. Agora, para encarnar entre nós. E nós para irmos para lá? Não tem como. É como se você tentar pegar uma lâmpada dessa aí, de, sei lá, 110 volts, se eu não me engano, você tentar colocar numa usina elétrica, ela dissolvida. Existe um processo, uma gradação, até que se consiga fazer isso. Jesus, o Espírito, já é um Espírito com uma gradação muito grande, espiritual. Cristo é a consciência divina. Não tem como explicar isso, tá? A nossa mente ainda não pega isso. Mas Cristo é como se fosse a nossa mente superior. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar no eu superior. Todos nós temos em nós essa luz que nos guia. Né? Ah, Jesus falou, vós sois deuses. Né? Vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Jesus falou isso, não é mesmo? Ou seja, ele também falou que o reino de Deus está dentro de nós. Ele sempre foi falando e mostrando que nós temos esse potencial energético dentro de nós. Só que para você conseguir, para nós conseguirmos acessarmos isso, precisamos de muito tempo, de muito aprendizado de evolução. E nós estamos nesse caminho. Vamos lembrar que, segundo a própria doutrina espírita, nós passamos por todos os reinos que nós conhecemos aqui: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal hoje em dia. Então estamos nesse curso. Em cada um deles nós fomos ganhando um despertar, um aprendizado. E aqui nós continuamos isso. Por isso que o planeta recebe. E não foi só esse Cristo, essa consciência da qual Jesus e o Espírito tinham acesso. Outros seres, espíritos que estiveram no mundo, tiveram também essa união com Cristo. Foram, digamos assim, escolhidos por Deus para, em cada momento, em cada local da história da humanidade, trazer essa consciência. Muitos já ouviram falar de Buda, Siddhartha Gautama, foi um dos Budas, que é o iluminado. Ele conseguiu acessar essa consciência divina e, a partir daí, sim, ter um acesso à verdade que Jesus falou. Porque tudo aquilo que a gente acha que é verdade é somente a nossa capacidade de interpretação. Eu não estou falando que é aquela verdade, que é mentira, que é verdade. Não é isso. É aquilo que a gente está aqui vivendo todos os dias, olhando com os nossos olhos físicos, mas ainda não tendo a capacidade de realmente enxergar. Ou seja, quando se fala que um determinado ser, Jesus falou isso, né, já tem ciência dessa verdade, significa que ele se iluminou, ele vive nesse reino. Se o reino de Jesus fosse assim, se naquela época as pessoas tivessem compreendido minimamente a sua mensagem, ele não teria sido capturado, ele não teria sido morto.
Os próprios discípulos que conviveram com ele durante 3 anos, viram os seus milagres, ouviram da própria voz de Jesus esses ensinamentos, presenciaram isso tudo. No momento em que ele foi preso e perseguido, se separaram. Naquele primeiro momento eles fugiram. E qualquer um de nós teria fugido. Aliás, não teria nem seguido ele. Se não tivéssemos seguido ele naquela época, a gente não estava aqui, né? Com certeza. Se tivéssemos entendido um pouco naquela época, hoje não estaríamos mais aqui. Estaríamos talvez aí do outro lado, quem sabe como um caboclo, um preto velho, vindo aqui para nos auxiliar. Porque eles já aprenderam uma determinada lição que a gente ainda não aprendeu. Então, quando se fala desse outro reino, outro mundo, Jesus estava falando exatamente desse reino do Espírito. Né? Nós vivemos no mundo da matéria, onde a energia é condensada. Por isso que a gente pisa nesse chão, que é energia condensada, as paredes, as árvores, o próprio vento que a gente não vê, também é, porque nós sentimos esse vento. Jesus estava falando de um reino mais além, do futuro. E um futuro que nós temos que construir hoje. Jesus, em momento nenhum, condenou nada do que nós vivenciamos, porque ele sabia que nós estamos aqui, porque é necessário nós estarmos aqui. O mundo é necessário, as provas são necessárias. Todos já devem ter ouvido, a maioria, que a escola a vida é uma grande escola, não é? A vida é uma escola. O ensino que a gente tem lá desde da creche, enfim, lá do CA, até, né, nós desencarnarmos os cursos superiores, se nós formos comparar, nós vamos ver que é a vida sendo construída dessa forma. Nós estamos ali aprendendo coisas que não sabemos naquele momento. Um aluno do primário, um aluno do ensino elementar, não consegue compreender aquilo que está sendo dado no curso superior. Assim somos nós. E Jesus não veio condenar nada disso. Às vezes as pessoas confundem. Jesus não condenou o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é necessário para a sobrevivência, para uma troca, para o desenvolvimento. O que Jesus falou, quando ele disse que é mais fácil um rico, mais fácil um camelo, né, passar no buraco de agulha, na realidade o pessoal fala camelo, é camelo, enfim. Mas seria mais fácil o camelo passar no buraco de agulha do que o rico andar para o céu. Ah, então eu tenho que ser pobre. Opa, não foi isso. Aí que eu conto. A vida na Terra, a vida nesse planeta, ela nos coloca numa condição de apego. Nós temos apego à matéria. Nós temos apego a tudo aqui nessa Terra. Tá? Uns mais, outros menos. Esse mais, outros menos, é que aquele que tem mais apego ainda não aprendeu várias lições. Esse que tem menos apego já está entendendo que a caminhada dele na Terra vai durar tanto tempo quanto ele aprender que não se deve apegar a nada na matéria. Nós temos que viver aqui, trabalhar aqui, passar pelas provações que nós temos que passar aqui, mas não devemos ficar presos a nada. Agora, tu imagina quão difícil é para uma pessoa que tem muito dinheiro, tem toda uma... e ter muito dinheiro no mundo atual, principalmente, significa você ter muitas regalias, você se achar melhor do que as outras pessoas, e de uma hora para outra você desencarna. E se vê do outro lado, sem nada disso, sem poder levar nada. Somente aquilo que você construiu, somente aquilo que fez de bom e de ruim. Isso você leva.
Aí tu acorda do outro lado, não tem nada. Ele acordou no reino de Jesus, que se encarnou, e tem muita gente que achava isso. Né? Durante vários anos a igreja ficou, de certa forma, vendendo tributos. O cara era um mau caráter a vida toda, estava no final da vida dele, tinha dinheiro, comprava, digamos, uma absolvição e morria tranquilo. Mesmo engano, quando chegava do outro lado, não era assim. O Evangelho sobre o Espiritismo Negro, nesse próprio capítulo, Problema deste Mundo, tem lá um depoimento da rainha de França. Era uma rainha, estava no futebol, né? Enfim. Ela viveu como rainha, e quando ela desencarnou para o outro lado, ela viu que tudo aquilo que ela era, tudo aquilo que ela construiu, que ela tinha, não valia de nada. E pessoas que, durante a vida dela, eram serviçais, né, que eram muito menos do que ela, lá no lado espiritual, estavam acima dela. Então ela trouxe esse relato. Então, quando nós estamos falando do reino de Jesus, desse reino dele, nós não estamos falando assim, necessariamente nós vamos desencarnar e vamos para lá. Mas aqui, passando por todos os problemas que nós passamos hoje em dia, é um local que realmente nós precisamos estar para poder superar e entender e aprender o que nós temos que aprender, através, inclusive, do próprio sofrimento. Porque aí que é um ponto, gente. Quando eu falei de apego, se qualquer um de vocês me disser qual sofrimento que não tem o apego envolvido, eu abro mão daquilo que eu estou falando. Qualquer deles. Perdi um parente muito querido. O apego é apego. O amor filial é apego? É apego. Todos sabem disso que é apego. A mãe, o pai, quando o filho sai de casa porque ele cresceu alguma coisa, quase morre. Não quer deixar ele embora. Não quer deixar ele para vida. Apego. Então a gente cria um amor filial que as pessoas dizem, o amor de mãe, de pai, é um amor parecido com o que Jesus falou. Opa, pode ser no nível de amplitude, mas não no sentido de prisão. Porque o mundo espiritual de Jesus é o local onde essa matéria ela é livre, ela vai e se expande. O mundo material é exatamente o contrário, onde a matéria é comprimida. O nosso espírito está preso no nosso corpo. E quando nós desencarnamos, o pessoal fala assim, fulano vai descansar, passou para lá. Você está preso nos seus apegos, em tudo aquilo que nós criamos aqui. Em tudo aquilo que nós, durante todos esses anos, colocamos o nosso apego, colocamos valor. Então, a gente tem que refletir sobre isso sempre. É claro, gente, que a gente não vai conseguir, não vai precisar fazer muita força, que nós não vamos conseguir, nesse momento, dar um salto quântico, né? Sair de um lugar que se entende, então, de repente você se eliminar. Não é assim que funciona. Nós temos que vivenciar isso, mas nós temos que refletir todos os dias sobre essa questão de qual é o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Por que nós estamos sofrendo determinadas situações? Porque nós sempre fazemos comparações. Por que eu? Por que comigo? Por que, sei lá, eu perdi os pais tão cedo? Não é o meu caso. Tem gente que passa, eu fiquei órfão, sofri tanto para conseguir alguma coisa, e outras pessoas nunca tiveram que passar por isso. E eu? Né? Então, assim, esses porquês começam a ficar um pouco mais claros quando você tem uma doutrina, por exemplo, como a doutrina espírita, que ela acredita, e não só acredita, mas veio comprovar através dos espíritos, porque o que o Kardec trouxe não foi o Kardec que criou nada. Kardec codificou uma obra
Tudo foi trazido pelos Espíritos. E eles vieram mostrar o seguinte: olha, gente, se vocês estão sofrendo, se existem essas injustiças que nós achamos, de um nascer pobre, de outro rico, um ter uma vida fabulosa, o outro só sofrimento, é na vida anterior. Muito daquilo que nós colhemos agora, nós produzimos aqui também. Talvez as nossas escolhas, a forma como as decisões que nós tomamos antes, vão refletir mais na frente. Mas coisas que não se explicam aqui, como por exemplo o próprio nascimento, algumas doenças que vêm conosco, estão mais para trás. E você fica perguntando por que, não vai chegar uma resposta, a não ser que você se denuncie, entenda, faça reflexões e veja, estude o que os Espíritos trouxeram. Porque Jesus quis dizer isso. Não se prendam a essa vida, a esse mundo material. Vivam aqui, mas não se prendam aqui. O meu reino não é deste mundo. Meu reino é mais à frente. Eu estarei esperando por vocês. Estarei esperando por todos vós. Eu nunca deixarei vocês em momento nenhum. E não deixa realmente. Nós é que não escutamos. Nós estamos tão presos ao nosso dia a dia, aos nossos valores, né? A preocupação, preocupação, coisas que não acontecem. Se a gente olhar para hoje, eu já estou com 60 anos, quando eu olho para trás, se eu fosse conseguir lembrar de todas as preocupações que eu tive, que alguma coisa poderia acontecer, sem brincadeira, 99 não aconteceram, 99% não aconteceram. E eu me preocupei e sofri como se tivesse acontecido. E nós somos assim, a maioria de nós. Né? Então é sobre isso, a forma como nós vivemos a vida. Então, vamos refletir sobre isso um pouquinho a cada dia. Será que o nosso sofrimento não somos nós que estamos impondo ele, quando nós estamos valorando alguma coisa mais do que ela deveria? Porque tudo isso aqui é imperecível. Perecível, perdão. Tudo que tem na terra é perecível. A vida ela é impermanente. Nós não controlamos nada. Nada. Você pode fazer tudo certinho, bonitinho, ter a tua vida assim, seguindo um regramento absurdo, uma pessoa corretíssima, né? E de uma hora para outra, de um segundo para outro, simplesmente você desencarnar. Pegou um aneurisma, morreu. E o cara que fez a coisa toda destrambelhada a vida toda, bebeu, fumou, enfim, fez tudo aquilo que você se preservou e não fez, vai viver 100 anos. Por que isso? A gente não sabe explicar, mas tudo tem porquê. Não existe caos, não tem nada solto no mundo. O próprio Einstein, grande cientista, né? Essa mente brilhante, fala que Deus não joga dados. Esse caos, a gente olha para hoje em dia, o mundo está um caos, violência, as pessoas não estão respeitando família, são crimes absurdos, pessoas matando o outro por causa do celular, o outro xingou o outro na rua, sabe coisas absurdas? A gente fala assim, o mundo está um caos. Caos para nós. Isso está dentro dessa regulação da lei divina universal. Nada no universo está um caos. Tudo está no seu lugar. É que nós não conseguimos enxergar dessa forma. Então ali entra o valor que nós damos às coisas. Tem pessoas que vivem de maneira simples, né? Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas tem pessoas que vivem de maneira muito simples. Às vezes não tem nem a casa própria, vivem ganhando salário mínimo, ou seja, enfrentando todas as dificuldades que a nossa sociedade, principalmente no Brasil, desigualdade social impõe, mas vivem felizes, tranquilos, rindo. Tem aqui a prisão de conhecer alguém que trabalhou na nossa casa, por exemplo, ou alguém que está aqui que trabalha, ou enfim, algum amigo, não sei. Todos aqui tivemos contato com alguma pessoa assim. Né? E muitas vezes nós que temos posses, temos comissões, temos uma vida tranquila, que nunca faltou comida na nossa mesa, estamos desesperados,
desesperado porque ele não conseguiu pagar a conta, desesperado porque o meu carro quebrou, pediu para comprar outro carro. O vizinho quebrou, cara. O vizinho, cara, todo ano para de carro, o cara está quebrando, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar hoje, não sei se eu vou conseguir pagar o colégio do meu filho, vou ter que botar no colégio público. Aí a pessoa arruma 1 milhão de problemas, quando vai ver você está com gastrite, você está com pressão alta. E aquela pessoa criou os filhos dela, enfrentou todas as dificuldades, aquela que não tem nada, mas é uma pessoa feliz, resolvida, tem conta, ela te dá um abraço, brinca contigo. Não são valores, ou não são, eu estou errado? Não somos nós que estamos dando muito valor a alguma coisa que não deveríamos dar, porque quando a gente se for de uma hora para outra, a gente não sabe quando a gente vai. A gente não vai levar nada disso. Se nós formos chefes de família, os filhos não vão ficar aí mesmo, eles não vão ter que se virar. Para que a gente junta tanto tesouro, como Jesus falou, na terra, onde os ladrões podem roubar, as traças podem comer, para quê? Se a gente não leva isso. E é sobre esse reino que a gente não consegue levar esses valores, é que Jesus falou. E é para esse reino que a gente tem que lembrar. Vamos continuar vivendo aqui, meus irmãos. Tá? Todos os dias. A gente está aqui todos, obviamente, estamos aqui na assistência médicos, estamos, pelo menos, buscando essa consciência. Eu sei que estamos, senão não estaríamos aqui hoje. Né? Hoje é sábado, hoje é o show da Lady Gaga, né? De repente a galera está correndo para o show da Lady Gaga. Nós não temos a Lady Gaga, nós temos o Rafael, que faz a mesma confusão da Lady Gaga. Quando ele chegou aqui, se fosse a Lady Gaga que está chegando. Rafael, o pessoal fala Rafael fofo. Mas enfim, mas nós estamos aqui hoje, não é? Estamos buscando? Estamos, então não desanime perante as dificuldades. Nós temos que aprender a lidar com elas. Seja qual for, seja uma doença, seja a falta de dinheiro que vem aparecer, nós temos que correr atrás para melhorar. Nós estamos aqui buscando isso. Nós, quando viemos aqui conversar com essas entidades incorporadas, os nossos guias espirituais, da casa, é porque eles têm mais sabedoria que a gente. E a maioria vai falar isso, cada um da sua forma. Quando nós viemos muitas vezes pedir alguma coisa material, não é que eles não vão dar essa coisa material, mas eles vão indicar caminhos para que nós possamos conquistar essas coisas. Né? Então, nós estamos aqui um pouco mais conscientes, porque nós estamos aqui hoje. Eu sei que muitos vêm pela dor, né? Ou se fala muito que vem pela dor e pelo amor. Não interessa como se veio. Se veio pela dor, é porque a dor existe para fazer isso conosco, para despertar, sacudir. Cara, você não está no planeta para ficar indo para as bordas todo dia, para você ficar ganhando dinheiro, para você ficar só se divertindo. Não, você não está aqui para isso. Você está aqui para evoluir e aprender. Se você conseguir fazer esses dois, tiver equilíbrio, ótimo. Talvez a dor não chegue para te despertar. Né? Mas, enfim, nós estamos a caminho desse reino que Jesus falou. Não tenho dúvidas disso. Vamos investir agora que nós temos, né? Buscando sempre o conhecimento, buscando sempre a forma pela qual nós vamos conseguir superar essas dificuldades, sabendo que, como tudo é impermanente, a matéria, tudo isso se desfaz em algum momento, e só fica a consciência, o espírito que nós carregamos conosco. Então vamos lembrar de que a felicidade e a tristeza, a dor, as necessidades também são variadas. Elas vão e voltam. Quanto menos nós valorarmos esse sofrimento, essa dor, melhor. Tá bom?
Não vou alugar mais um ouvido com vocês, porque eu acho que tudo que eu trouxe aqui na realidade é para nós refletirmos sobre essa fala de Jesus, sobre esse reino de Jesus. Eu queria só fechar lembrando a todos que nós realmente estamos a caminho. Por mais que nos pareça muito difícil perdoar aqueles que nos causaram alguma dor, uma ofensa no criado, como Jesus nos pediu, né? Seja muito difícil virar a cara quando alguém der um tapa na outra, oferecer a outra face. Jesus também não quis dizer que quando você tomar um tapa verdadeiro, você precisa, bate desse lado aqui. Não é isso. É simplesmente entender que talvez não precisemos revidar da mesma forma como está revidando. Vamos refletir sobre isso, porque é a única forma que nós vamos encontrar na nossa vida, refletindo sobre tudo, os nossos pequenos atos, os nossos pequenos pensamentos, porque é através daquele pensamento pequenininho que a gente não identifica o que é de desgosto, que nasce uma dissensão maior lá na frente, que nasce talvez uma mágoa profunda que você vai carregar no seu peito durante toda uma vida. Quando nós olhamos e sentimos que naquele momento nós estamos em relação a alguma coisa que uma pessoa falou, aquilo que nos causou incômodo, vamos pensar e analisar esse incômodo, porque por enquanto ele é uma coisa muito pequenininha. Existem formas para a gente entender, olhar isso e combater. Não vamos deixar isso crescer. E se crescer, vamos entender como nós temos que perdoar. Aprender a perdoar. É difícil? É. Mas é por isso que nós estamos aqui. Nesse mundo com tantas coisas injustas e que vai continuar assim durante muito tempo. Mas cada um de nós tem e vai conseguir superar e acordar. É como se fôssemos uma boiada e que de repente um boi levanta, né, e coloca a cabeça dele de fora e fala: por que eu estou seguindo nesse caminho? O pessoal está indo para o precipício. Deixa eu fazer o caminho contrário. Todos os outros vão querer te empurrar para o mesmo lugar, mas você sabe que você está indo para o caminho errado. Não sejamos essa consciência despertando, e pode ter certeza absoluta que nós estamos a caminho desse mundo de Jesus. Pois, irmão, muito obrigado por ter escutado. Pessoal, então a gente vai agora fazer um intervalo